É importante também os pais aprenderem a não transformarem aquilo em algo seu, sabe? É uma questão do seu filho, não carrega essa culpa pra você. Eu descobri quando eu tinha 5 anos de idade. Era durante a infância ainda. E eu lembro que a minha mãe, ela pensou que era alguma micose, alguma coisa assim relacionada à natação que eu fazia, por causa do cloro e tal. E a minha mãe ficou assim um pouco aflita e começou a me levar a vários hospitais, sabe? Eu tenho flashes de estar indo correndo com ela em dermatologista, essas coisas todas assim. O meu vitiligo apareceu quando eu tinha em torno de 6, 7 anos. E meus pais são super carinhosos, preocupados e obviamente ficaram assustados, não sabiam o que era, acharam que podia ser uma micose. A Bruna, ela desenvolveu o vitiligo com 18 anos, né, ainda adolescente. E nós estávamos naquele momento vivendo um divórcio. Foi como se o mundo tivesse desabado. Eu fiquei muito mal, eu fiquei com muitos medos. Medos assim de minha filha se sentir rejeitada socialmente, medo dela ficar com a autoestima afetada, né? Eu atendo muito crianças com vitiligo e vejo muito esse problema nas famílias. Então, ao dar um diagnóstico de vitiligo numa criança, eu percebo que vem uma ansiedade dos pais extremamente intensa, né? E às vezes para a criança isso está sendo até muito tranquilo. Aquilo para ela não é um fator que está incomodando tanto. Talvez vai incomodar lá para frente, mas a gente tem tempo para trabalhar isso. Mas aí a família já cria nesse momento uma ansiedade muito grande. Eu vejo pelos olhares da criança no consultório, quando ela percebe que os pais estão extremamente ansiosos com aquele diagnóstico. Naquele momento eu me propus, junto com ela, a buscar essa cura, ou pelo menos o controle do vitiligo. Nesse período todo foi de muito sofrimento essa busca, porque ela chegava com as mãos queimadas, com a boquinha queimada, até que aconteceu um fato assim que me marcou muito. Ela estava com as amigas da idade dela no shopping e eu vi que a Bruna estava escondendo a mãozinha. Ela estava escondendo a mãozinha. Eu me via como diferente, de fato. Você imagina, na década de 90, naquela época você não tinha nenhuma noção. O vitiligo era realmente algo diferente, entendido como uma anomalia, assim, né? Eu ia para a escola todo dia, né, assim, de ônibus com minha mãe e meu irmão mais novo, meu irmão gêmeo. E sempre tinha um menino que brincava comigo, sempre me chamava de palhaço, né? Essa foi minha primeira relação, assim, de dificuldade com o vitiligo. E toda vez que eu pegava o ônibus, ele falava palhaço, 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 palhaço. Ao mesmo tempo que isso era chato, assim, me incomodava, eu fui super abraçado, sabe? Eu sentia um carinho das pessoas que estavam próximas de mim e da minha professora. A minha professora foi lá, comprou a briga, sabe? Quem que tá fazendo isso com você? Por que você tá triste? Tanto o dermatologista quanto a família, né? A gente precisa estar atento ao comportamento dessa criança. Eu estou falando da criança, mas isso também se estende, obviamente, a todos os pacientes, né? A gente tem que estar atento quais alterações de comportamento que essa criança está tendo, né? Como que a gente vai ter um equilíbrio dentro disso. E eu percebi ali na infância, eu comecei a perceber que o vitiligo, ele não era algo tão ruim. Ele ia funcionar como uma espécie de armadura, sabe? Uma armadura que ia me afastar de pessoas não tão legais. Eu já tive exemplos assim de crianças que trouxeram esse problema para casa, que estava sofrendo bullying, e os pais foram à escola, conversaram com os professores, com os diretores, com assistente social, com psicólogas, e levaram informação para essa escola, né? Informando a esses coleguinhas o que é o vitiligo, dando ali uma aulinha, né, rápida do que é vitiligo. Eu acho que isso tem que partir também com uma atitude dos pais diante de uma criança que tem vitiligo, e educar, instruir a sociedade do que é aquilo,
né? Ao invés de se fechar dentro daquele problema, ao invés de criar toda essa ansiedade dentro desse problema, veja isso como uma forma de você ajudar as outras pessoas que tenham vitiligo. Nesse período, surgiu um rapaz, um amigo dela, que elogiou a mão dela, viu desenhos na mão e ela chegou empolgadíssima. E ela chegou, mãe, meu amigo viu desenhos na minha mão, mostrando a mãozinha. E naquele momento que eu já estava preparada para a aceitação, eu falei, é verdade, Bruna, você já viu os desenhos que existem nas nuvens? Então, lembra quando você era pequena que a gente ficava procurando desenhos? Vamos procurar em você. Aí começamos a brincar de achar desenhos, um coraçãozinho, esse parece um anjinho, e começamos a brincar, né? Naquele momento, para as duas, aquela dor virou poesia. O grande papel que os pais têm que ter numa situação como essa é de entender e dar apoio ao filho. Você descobre que seu filho precisa usar óculos, você não vai ficar na frente do seu filho o tempo inteiro falando tipo, ai, coitado, 8 anos, tem que usar óculos, como é que vai ser a vida dele, não sei o quê. E eu acho que ainda acontece isso com alguns pais em relação a vitiligo, sabe? Ai, meu Deus, e o preconceito, como é que as pessoas vão lidar, e não sei o quê, e se for pro rosto. Talvez você tenha que lidar com esse problema da maneira que o seu filho lida. Então você tem que aprender com ele como que ele tá lidando. Se ele tá lidando com naturalidade, então tenta trazer essa naturalidade também. E tomar cuidado com os exemplos que você dá, porque eu acho que o modo como você se posiciona diante desse problema é o modo como seu filho vai se posicionar também. Como conversar com essa criança, como lidar com essa criança com vitiligo. Ver qual a demanda que a criança te traz, né? Antes de você adiantar os problemas, que ela vai sofrer bullying, que ela não vai ser aceita pelos amigos, que ela vai, enfim, né, a criar essa imagem que a criança vai sofrer um preconceito, espere, nem sempre isso vai ocorrer. E eu levava numa boa até que minha mãe, isso ela me contou anos depois, quando ela, o momento em que ela se libertou dessa preocupação, foi uma vez que ela veio conversar comigo e eu respondi de uma maneira meio displicente, sabe? Do tipo, eu não entendo por que vocês estão se preocupando tanto com isso. E foi quando ela se deu conta do tipo, se meu filho não está se preocupando com isso, por que eu tô transformando nesse cavalo de batalha, entendeu? A segunda percepção dela foi no momento em que a gente parou de tratar como um grande problema, etc., que ela começou a notar melhor, ela começou a notar que diminuiu. Eu sou mãe e eu tinha muito medo do que exemplo, meu filho quando crescesse, o que as crianças iriam falar pra ele por causa de mim. Então meu medo era dele sofrer bullying. E hoje em dia eu já não ligo, de tanto que eu corro atrás de falar do vitiligo, que eu não ligo mais. Então eu perdi esse medo de meu filho sofrer bullying, porque eu tento ensinar pra todo mundo assim que o vitiligo não é nada demais, inclusive pra ele. Filhos não, mas eu tenho sobrinhos, que recente apareceu. Que é o comum até agora, né? Porque apareceu apenas em 2 regiões. Que ele me mandou uma mensagem assim, tia, olha, e tirou uma foto e me mandou. Eu respondi para ele o seguinte, olha, procura um dermatologista para ter certeza, mas se for, hoje a gente está em outro tempo, eu tenho vitiligo há 20 e poucos anos. Hoje nós temos outros tipos de aceitações, né? Porque no meu eu me escondi e no seu não. Você vai ter eu para te ajudar, você vai ter a mídia para te ajudar. A gente não tinha mídia há 20 e poucos anos atrás. Eu, há pouco tempo, tive no consultório uma família com 3 crianças, que uma criança tinha vitiligo, foi diagnosticada vitiligo naquele momento, e as férias programadas para a praia, que estavam próximas, foram canceladas. Por quê? Porque ela não pode expor o sol. Não é bem assim, né? Você pode sim, só que você tem que ter cuidado, né? Porque onde tem a mancha, você ali pode ficar mais exposto e você pode ter alguma queimadura, mas hoje você tem filtros solares eficientes, você tem roupas com tecido com proteção solar. Então essa limitação, né, que eu vejo que muitas vezes, volto a falar, vejo mais isso em crianças, mas também em adultos, eu acho que ela precisa ser modulada, né? Eu resolvi mudar o olhar. Mudar o olhar, não ver mais como uma doença, mas como uma característica. A minha pele é o meu orgulho hoje.
ela me define, ela é minha potência. Hoje eu tenho orgulho de ter vitiligo. Eu saio na praia, eu quero tirar a camisa mesmo, sabe? Quero ir numa festa, eu quero mostrar que eu sou bonito com vitiligo. Porque, pô, todo mundo elogia. É lindo, cara. É a representação artística das minhas emoções. Eu só tenho a dizer que eu tenho muito orgulho da minha filha, muito orgulho de tudo isso que ela vivenciou. Tenho a dizer para as mães, né, que o amor tem que ser incondicional, independente do que o seu filho apresentar, né, que vocês aceitem em primeiro lugar. A partir do momento que o filho percebe essa aceitação nos seus olhos, tudo muda.